Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Um vídeo um pouquinho atrasado aí, né? Eu queria ter trazido ele ontem esse vídeo, porém acabou sendo mais útil agora, né? Até pelo caso do Jô aí. E passar uma régua aí nesse final de rodada, né? Do Brasileirão. Cobrir também a coletiva do VP aí, que ele disse, né? Quais foram as perguntas, né? Que a gente espera aí pra semana aí pro jogo contra o Juventude. E também, é claro, né? Até o título do vídeo aí. O jogo que rescindiu com o Corinthians, né, cara? No último pós-jogo, cara, a gente falou aqui do jogo e a gente acabou não falando no pós-jogo aqui sobre o caso do Jô. E, enfim, no Loucos do Bando a gente chegou a comentar, que o pessoal comentou durante a live, né? Mas assim, só dar minha opinião aqui, cara, depois de tudo que aconteceu, né? Cara, o Jô, ele é um ídolo do Corinthians, pra sempre vai ser, acho que nada vai apagar sua história no Corinthians, né, cara? É o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, né? O maior artilheiro do século do Corinthians. Então, assim, o nome dele já está escrito na história do Corinthians, né, cara? Dois campeonatos brasileiros, o campeão paulista, né? Enfim, um ótimo centroavante. Mas, assim, ele vem pisando na bola já faz um tempo já, né, cara? Desde a sua terceira volta ao Corinthians, né? Segunda volta ao Corinthians, né? Da- Casos de indisciplina, não ficou bem fisicamente, faltou em treinos, né? E dessa vez ele foi pego numa festa, né? Numa balada aí de noite, durante o jogo do Corinthians, né? Que o Corinthians estava perdendo para o Cuiabá. Foi flagrado tomando, bebendo, né? Enchendo a cara, tocando tantã, né? Enfim, na festa ali, né, cara? Cada um faz o que quiser da sua folga, né? Todo mundo é responsável, né? Parte do pressuposto. Só que diferente de mim, por exemplo, que não sou jogador de futebol, esses jogadores, eles lidam com uma imagem pública, né? Então, tipo assim, é completamente diferente de eu ser flagrado na festa, né? Do que o Jô, né? Que representa um time que tem mais de 30 milhões de torcedores, ou assim como qualquer outro clube grande do Brasil, né? Então, é, ele não é o Jô, ele é o Jô do Corinthians, né? Então, falta um pouco de senso dele, né, cara? É, Enfim, ainda mais com esses casos de ameaça que vem tendo no Corinthians aí, a família do William foi ameaçada e tudo mais, né, hoje em dia aí, né? Que não é uma coisa extremamente. Não é só de agora, né? Faz um tempo que existe isso, mas pelo menos a gente tá tentando combater esse tipo de violência, né? Você acaba até, como eu posso dizer, colocando sua família, né, na linha de fogo, né, cara? O vagabundo vai lá comentar, xingar, ameaçar os filhos dele, né? Então, assim, o Jô, uma atitude completamente irresponsável, né? E o pior, né, já é reincidente. Eu acho que dessa vez o Corinthians deveria ter feito algo e fez. Nesse caso foi a rescisão do atleta, né? Parece que partiu dele mesmo, né? A rescisão com o Corinthians, né? O jogo tinha contrato até o final do ano que vem. O Corinthians tem algumas pendências com ele, mas aparentemente eles firmaram um acordo amigável aí, onde o Corinthians vai pagar o que deve ao Jô de períodos passados aí. E o que venha na sequência, né, o que tinha pra pagar até 2023, final de 2023, parece que vai ser esquecido, né, cara? Mas enfim, né, cara, é um pouco triste, delicado falar desse assunto, né? Eu acho que o Jô caminhava mesmo pra sua saída do Corinthians e só que agora o Corinthians vai ficar sem ali com esse desfalque no elenco, né? Ele é o único centroavante pivô que a gente tinha, grandalhão. O Júnior Moraes e o Roger Guedes não fazem essa função, então o Corinthians perde, né? Uma peça, né? Perde, é um desfalque para o elenco, né? Embora o pessoal esteja criticando o Jô, enfim, eu acho que ele melhorou, já era o suficiente para ele continuar no elenco. O Corinthians perde ele, mas assim, é alguns males que vêm para o melhor, né, cara? Enfim, não foi a passagem toda dele que foi ruim desportivamente. Quando ele voltou, ele ajudou muito o Corinthians, né? Foi um dos líderes daquela arrancada ali para chegar na final do Paulista 2020. Ele arranjou o pênalti contra o Palmeiras naquela final, né? No finalzinho, bateu o último pênalti, levou o Corinthians para a decisão de pênaltis. Acabou por 5-4 ou 4-3 aquela decisão. Então, assim, ele viveu um bom momento. Depois, com o Silvinho, já em 2021,
Ele viveu um bom momento ali, cara, naquela sequência que o Corinthians só ganhava fora de casa, não sei se vocês lembram, com o time sem as contratações. Ele fez muitos jogos importantes ali, fez bastante gol naquela época ali. Tipo, tinha uma média interessante de acho que uns 6, 7 jogos e tinha uns 4 gols. Foram gols decisivos, gols de empate, gols de vitória por 1-0. Acho que teve gol contra a Chapecoense, que eu me lembro muito bem, contra o Grêmio, enfim. E aí depois ele viveu outro período ruim, né? Muito mal fisicamente, né? Não conseguia sair do lugar. E agora no finalzinho da passagem dele, ele talvez tenha se condicionado da melhor forma possível durante esses últimos 3 anos, né? Ele que veio pra temporada 2020, ficou 20, 21 e tá indo agora embora no final de 22, né? Tava com um condicionamento bom, conseguindo fazer o pivô. Nunca mais conseguiu repetir uma partida de 2017, por exemplo, onde o Jô tinha todos os atributos, né? Força física, bom posicionamento e tinha a velocidade da juventude, né, cara? Depois ele acabou ficando muito, muito parado, né? E eu vivia aqui cobrando. Cara, eu sei que ele perdeu a velocidade, mas não pode centroavante de 1,90 m não conseguir pular, né? E era só isso que ele precisava fazer. Mas enfim, pessoal, agora já são é, águas passadas, né? Esse já era, o jogo foi embora, está sem clube agora. E o Corinthians que segue, né, cara? Mas é isso aí sobre o Jô, né? Também teve o caso do Rafael Ramos, né? Foi constatado que o Rafael Ramos não proferiu injúria racial contra o Edenilson, né? O Edenilson fez até uma postagem lá, alterou o nome dele no Instagram pra macaco e tal, tá bem bolado o Edenilson, né? Foi meio que constatado que, enfim, não teve, foi tipo inconclusivo, né? O delegado lá da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul falou que o caso ainda vai dar como o errado, né, o criminoso Rafael Ramos, mas enfim, isso aí vai pra julgamento e provavelmente deve ser arquivado, né? Aparentemente o Rafael Ramos está limpo e não cometeu o crime, né? Segundo estudos, laudos feitos e apresentados, né, cara? Enfim, que bom, né? Que bom aí que foi constatado que não houve crime e que o Rafael Ramos não estava mentindo, né? O que é o principal. E o Edenilson acho que tem direito de reclamar. Eu acho que ele deve ter ouvido mesmo alguma coisa. Não é possível que ele mentiu uma coisa dessas, né? Eu vou deixar esse benefício da dúvida, né, cara? E falando um pouquinho do jogo ainda do Cuiabá, né? Que foi lamentável, ridículo, patético, né? O, o VP falou durante a coletiva, né? Que, que não usou o Rafael Ramos, né? Eu tive essa dúvida durante o jogo e também até no pós-jogo com o Wesley. E também aqui no pós-jogo aqui do canal. Por que ele não usou o Rafael Ramos, né? A justificativa dele foi porque o Corinthians já tinha 3 zagueiros. E o Bruno Melo, que é um lateral esquerdo defensivo, fazia a ala esquerda, portanto o Corinthians não tinha muito poder de ataque. Então ele colocou o Mantuan, que estava protegido, né? Na teoria estava protegido, você tinha um zagueiro na cobertura. Só que na prática o Mantuan não marca bem, tem a força do ataque bem interessante e o Robson fez um péssimo jogo também, no lado direito do Corinthians, desastroso, né? Mas ele falou que essa foi a ideia. O VP também colocou toda a culpa nele mesmo, né, do jogo, né? Ele falou que tinha pensado em uma situação de jogo para focar pelos lados do campo e o Corinthians deixou o meio escancarado e ele viu também que o Corinthians tinha a possibilidade de ter jogadores mais criativos no meio, mas demorou para fazer, já ficou 1-0, enfim, vocês já conhecem a história, falou do calendário e tudo mais, mas eu achei ele bem lúcido, cara, ele pontuou bem os erros do time, colocou tudo na conta dele, né? É aquela coisa, não pode errar, né? Eu acho que foi um erro bem de principiante ali, mas pelo menos ele não meteu aquela do pô, tava muito quente, não sei o que, né? A questão do calendário é sempre bom pontuar, eu acho que é válido essa discussão do calendário, mas assim, não vai mudar, né? Então, tem que pensar em novas desculpas aí, né? E o VP falou. Uma coisa que eu não gostei, cara, foi a questão de falar que os jogadores não estavam bem fisicamente. Bom, vamos lá, né? O Corinthians, ele jogou contra o América. Foi esse espaço de tempo que teve uma semana pra treinar? Deixa eu só conferir aqui, porque teve uma semana pra treinar, eu acho que foi contra o Atlético Goianiense, que teve essa janela, né? O Corinthians pega o América, e aí tem o espaço de uma semana até enfrentar o Atlético Goianiense, né? Então, tipo assim, pelo menos os jogadores deveriam estar descansados, né? Minimamente, né? Porque uma semana, pelo menos, eu sei que não dá pra treinar a equipe, mas descansados eles deveriam estar. Bom, é isso mesmo, o Corinthians jogou no dia 29/5 contra o América, teve basicamente uma semana para enfrentar o Goianiense, né? Enfim, o Corinthians ele enfrentou o Goianiense no sábado e depois na terça enfrentou o Cuiabá.
Pra quem não sabe, Cuiabá fica no Mato Grosso e o e Goiânia, né, fica no estado de Goiás, né? Ou seja, o Corinthians estava perto, relativamente, né, de um jogo pro outro. Eu achei que foi um pouco burro a questão de viajar para São Paulo e depois ir pro Mato Grosso. Eu acho que o Corinthians poderia ter poupado essa viagem e ter ido direto pra Cuiabá, né, pra treinar, já que teve esse motivo do cansaço. Só que uma coisa que eu não consigo entender, cara, porque assim, o jogo foi no sábado e depois na terça. Então poderia ter sido no domingo e depois na quarta. O que é normal, geralmente acontece esse tipo de jogo, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Não é possível que o Renato Augusto e o Juliano não tinham condições de iniciar a partida, cara. Não é possível. Ele falou que colocou os jogadores, né? E realmente, você via que o Renato Augusto estava morto, o Juliano estava morto em campo. O próprio Piton, que é moleque, né? Então, assim, eu concordo com o rodízio do VP, porque assim, não dá pra jogar 4, 5 jogos na sequência, com esses jogadores mais velhos. Mas, cara, é inadmissível um jogador profissional não conseguir jogar de domingo e quarta. Pelo menos uma sequência, uma só. Você joga domingo e quarta e depois vai fazer essa sequência de novo daqui a um mês, por exemplo. Aí até lá você poupa pra um jogo na semana somente. Mas assim, inadmissível, cara. Não entra na minha cabeça, porque por mais que os caras estejam velhos e tudo mais, eles são jogadores de futebol, são atletas profissionais, né? Alguém tem que identificar esse déficit físico, porque o Corinthians tá todo mundo cansado, cara. Não é só os velhos. Você pega o Pitol mesmo, o moleque novo aí, mano. Ele joga um jogo, no segundo ele tá, porra, tá morto, cara. E ele é novo, tá ligado? Eu não consigo entender esse tipo de coisa que acontece no Corinthians, né? Não tem sido uma desculpa válida, né? E ele também falou da questão de ter mexido na escalação também, né? De ter voltado pro 3. Na verdade, foi um 3-4-3, né? Um 5-2-3 ali, né? Na formação e. Enfim, ele tentou colocar os caras descansados, né? De novo, essa desculpa aí eu acho que. Acho que já tá bom já, né? Dessa situação, né? O VP foi mal nesse jogo, mas pelo menos o Corinthians deve ter o retorno, né? De William, João Vitor e Maicon, pelo menos, né? Pro próximo jogo contra o Juventude no sábado, né? Famigerado depois de amanhã, né, cara? Esperamos aí que o Corinthians consiga, né? Se recuperar na tabela aí, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Enfim, falando um pouquinho da rodada também, cara. O Atlético perdeu ontem, puta jogaço, acabei não vendo, mas foi um puta jogaço pelo placar, né? Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. E eu acho que já começou já, Palmeiras e Botafogo. Até dar uma olhadinha aqui pra dar uma secada nos caras. Mas acredito que já começou. Acho que o Palmeiras deve vencer o Botafogo, cara. A gente deve perder essa. Já tá 1-0 pros caras já. O Corinthians deve perder essa liderança aí, provavelmente, porque o Palmeiras deve vencer, né? O Corinthians até que teve sorte nessa rodada. Foi uma rodada boa, se você for ver, né? O próprio Galo perdeu. E tiveram outros resultados interessantes aí nessa rodada, né? O Santos, que poderia chegar ali um pouco, empatou de novo, né? Empatou dessa vez com o Internacional, né? Então, vamos ver o que acontece. Esperamos que o Corinthians se reabilite no Brasileirão, né, cara? Enfim. É isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo aí pra tentar debater um pouquinho sobre o caso do Jô, né? Falar um pouquinho da coletiva do VP que eu não consegui trazer ontem, né? A questão dos machucados, né? E amanhã também, pra sexta-feira, foi dito, né, pelo Corinthians, né, os veículos de transmissão, que vai ter uma coletiva direto do CT Joaquim Grava aí com o Alessandro Nunes, né, o diretor de futebol, e o Roberto também, Roberto de Andrade, aí pra explicar a questão do Jô. Deve ter outras perguntas também quanto ao pessoal que tá emprestado, né, qual que vai ser a tratativa do Corinthians, né, enfim. Vamos ver o que eles vão falar. Geralmente as coletivas do Roberto e do Alessandro são péssimas, né? O do Willio, ele pelo menos fala, a gente não acredita em nada que ele fala, mas pelo menos ele fala alguma coisa útil, né? O Alessandro e o Roberto nunca sabe de nada, né? Tá sempre, vamos tá vendo isso aí e tal, né? Roberto de Andrade com umas respostinhas bosta, né? Querendo ser o sarcástico lá, o fodão, né? Enfim, o Corinthians precisa melhorar muito, essa é a verdade aí pro próximo jogo. Pelo menos o VP vai ter algumas peças, mas agora já não tem mais o Jô, né? E aí, será que o Corinthians vai trazer mais um centroavante? Vamos estar aguardando, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? Se inscreve no canal aí, dá um like no vídeo. Não deixe de passar no canal do Loucos do Bando, lá nós faz live, lá tem vários quadros maneiros, né? E a gente sempre cobre o Corinthians aí da maneira que a gente pode, né?
Enfim, fiel, é isso aí e vai Corinthians.